Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, um dia depois da troca que levou Kyrie Irving para o Dallas Mavericks, eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui para ressaca, hein? Para contar aí os desdobramentos, para sair de reflexões para outras reflexões, para repercutir, para desdobrar e para, antes de tudo, convidá-los a ouvir o nosso podcast de ontem, hein? Não esqueça, o podcast de ontem está aí disponível, é o react imediato, pós-troca. Kyrie é Dallas. Lucas, um dia depois de ontem, todo dia, né? É um dia depois de ontem, até que amanhã viram 2 dias depois de ontem, só para quem está no hoje, né? Para quem está amanhã, hoje é um dia depois de anteontem. Não, para quem está amanhã, hoje é ontem, Gui. Mas eu tava falando que o hoje, amanhã, é ainda um dia depois do anteontem. Essa parte que você te escapou um pouco, né? Porque às vezes com a sua ansiedade, Lucas, você já quer me corrigir. Tô tentando te proteger de novo, Guilherme. Você não fala coisas erradas aí. Seguinte, não pense nesse episódio como um episódio que substitui o de ontem, tá? Não. O episódio de hoje falaremos... Senão a gente vai parar de fazer episódio, né, Lucas? Mas esse é um episódio, digamos, suplementar, tá? Assim, o episódio de ontem a gente fala, né, as principais reações sobre a troca do Kyrie, vai ver que um de nós estava mais animado do que o outro, assim, tem mais, assim, a troca significa o quê, né? E esse episódio aqui a gente vai tratar, por exemplo, de como aconteceu a troca, por que aconteceu a troca e quem ficou chateado ou feliz com essa troca, né? Então, Guilherme, acho que o primeiro passo a ser dado nesse episódio de hoje é olhar Brooklyn Nets mente, né? Olhar aí com o olhar do Brooklyn Nets, por que essa proposta do Dallas foi prioridade em relação às outras propostas ofertadas, né? O Shams coloca que as ofertas que aconteceram de fato foram do Suns e do Lakers. A oferta do Suns teria sido Chris Paul, Jay Crowder e uma pique de primeira rodada, sem dizer, obviamente, qual seria essa pique, né? Talvez algo fosse debatível, algo fosse negociável. Agora, o Shams botou na coluna mais completa, digamos assim, Guilherme, que essa troca foi ofertada pelo Suns nas primeiras horas, assim que o Kyrie Irving pede para ser trocado, e não foi, tipo, forçado. O Suns não estava assim tão... e aí, como é que tá? Vai ou não vai? Quer alguma coisa? Não estava tão engajado, digamos assim, em fazer acontecer. A oferta do Lakers teria sido Russell Westbrook, escolhas desprotegidas de 27 e 29, e o Nets teria pedido bem mais do que isso do Lakers, teria pedido Russell Westbrook, 27, 29, Austin Reeves, Max Christie e pick swaps. Essa é a oferta que o Shams fala que o Nets ofereceu como contraproposta para o Lakers, né? E acho que o mais interessante disso tudo, Guilherme, é o que você tweetou, né? Um desdobramento aí curioso, que era o seguinte: o dono do Nets, o Joe Tsai, Guilherme, ele falou o seguinte: acho uma troca aí do Kyrie, não aguento mais, porém, eu não quero que ele vá pro Lakers, né? Eu sou um bilionário e sou um bilionário com ego ferido, né? Então, um bilionário com ego ferido, Guilherme, é capaz de até escrever cartas aí prometendo coisas impossíveis, né? Então, o Nets tinha uma missão e parece que cumpriu, né? Porque o que pediram em troca do Kyrie Irving para o Lakers é algo assim completamente fora de esquadro quando se olha para o que foi aceitado, né, via Dallas Mavericks, né? Acha que foi o melhor caminho para o Nets, Gibas? Vamos começar por aí. Primeiro ponto, né? Tem uma do Clippers também, né? Você que é um entusiasta do Clippers, pode dizer isso se você tiver... Não, antes... Robert Covington, John Wall e Luke Kennard, aparentemente. Nossa, o Clippers não tá... Red Jackson também, não? Acho que não. Acho que o Red Jackson tava nessa, não tenho certeza Okay. também. Antes de qualquer coisa, né? Meu sonho é o dia que um bilionário ferido, com ego ferido, compra o Café Belgrado, né, cara? Será que... Você que tá ouvindo, um bilionário, com ego ferido, que tal?
comprar o Belgradão, hein? Já pensou nisso? Lucas, primeira Cara, coisa, né? não precisa ser bilionário pra comprar o Belgrado não, viu, Gibas? Nem tem algo ferido, né? Na verdade, tá bem mais simples do que isso. Cara, tô um pouco intrigado porque hoje o Twitter oficial da NBA postou o personagem do Yu, né? Sabe qual que é, né? O protagonista Sim. da série Yu. E tem um monte de gente no Brasil fazendo piada que não conhece ele. Pô, que isso, velho. Yu é clássico, né? E ele tava no jogo do Knicks ontem. Uma das primeiras séries comentadas em podcast do Café Belgrado. Porra, velho, é uma série que, assim, é tão ruim que é boa e não é tão boa que fica ruim. É só tão intrigante, né? É muito Mas, boa, pra mim, muito boa, e eu não quis nem pensar em assistir o primeiro episódio da segunda temporada. Pra mim, acabou ali na primeira mas temporada. vale, viu? Falar pra você. Será? Não é bom. Não fica melhor. Mas também não dá pra parar de ver, não, velho. Vai voltar agora, né? Por isso que ele tá em Tá voga indo aí. pra Vale a pena. jogos, né? E assim, é uma personalidade que não vou comparar com jogadores de NBA porque é um pouco demais, né? Não dá. Sim. Mas fiquei intrigado aí, porque de fato ele tem uma carinha que engana, né, cara? Nossa, a carinha dele é uma das carinhas que mais enganam. E agora ele tem um visual mais radical, assim, mais banda de rock dos anos 70, mais ou menos. E aí, talvez por isso as pessoas não conheçam, né? Porque a série é muito boa, no sentido de fama. Lucas, eu tuitei lá, a galera tá incomodada com isso aí, viu? Um salve aí pra todo mundo que não conhece Yu. A gente fez esse podcast já, né? É o penúltimo, né? Sobre as escolhas, as propostas que chegariam. É impressionante que a gente acertou quase todas, né? O Clippers a gente não tinha colocado no radar, embora achasse que tinha um caminho que pudesse rolar. Mas as outras Mas de achar ofertas. tanta peça, assim, desproporcional com o Kyrie Irving, né? Isso. Então, esses nomes que o Gibbs acabou de falar, que eu falei, o Gibbs falou, pô, não dava, né? Tem outra Não. que o Kevin O'Connor falou, que seria Luke Kennard, Terrence Mann e primeiras escolhas. Só que nem bate salário isso aí, né? Então, É. enfim. Mas assim, a princípio a gente já tinha montado com o Lakers, e era parecido com o que o Lakers mandou, com Dallas, e era parecido com o que o Dallas mandou, com o Suns, e era, acho que é igualzinho, né? Igualzinho que o Suns mandou, que você montou. Dos outros times que a gente colocou na lista, quais eram? Bulls a gente colocou como candidato? Colocou, né? Botou um bullzinho pensando em Zach E LaVine, né? Se Knicks. quisesse dar o reset. O Knicks, vamos, a gente foi honesto, né? Era Na live, a pelo gente falou que era headline, pelos né? cliques. Né? Isso. E tinha mais um do leste. Tinha Quem mais que um era do o outro do leste. É. leste? Celtics não. Wizards, talvez? Também não, né? Não lembro agora. Enfim. Talvez um Hornets, nem lembro também, Não, Gibbs. não era também. Teria que ver depois. Enfim. Cara, só olhar aqui, né? A gente tem aqui eu mudei ontem. Eu tinha aqui a legendinha que eu usei no dia, lembra? Mas Boa. não tá mais aqui. Enfim. Então, assim, as propostas não surpreenderam. Foi basicamente o que a gente esperava que acontecesse mesmo. Esse era o desenho que estava colocado Acho de. que era o Hit. Era o hit, perfeito, perfeito. Esse era o desenho de cenários possíveis. O que surpreendeu, vamos dizer assim, foi o não esforço do Bulls, mas surpreendeu mesmo? Não surpreendeu. O Clippers entrar na parada, mas sem tanto vigor, é parecido com o que a gente imaginava. Então, na prática, eu vou repetir os argumentos daqui, né? Não tinha proposta boa pro Nets botar em quadra já. Tanto que em dado momento você apresentou essa proposta do Suns lá como hipótese e eu recusei prontamente, né? Falei, para com isso, pelo amor de Deus. Respeita o torcedor do Nets, né? Achar que vai dar o Chris Paul idoso, o Jay Crowder, ele vai ser uma boa proposta, pelo amor de Deus. E, cara, não só você no mesmo dia mostrou que isso era uma proposta que não era tão absurda assim, porque com a seguinte frase, né? Então fica com o Westbrookzinho aí, né? E, cara, quando você fala isso, já bate desespero, né? Até teve um debate nas redes sociais do Brooklyn Guy e o Brasil Kobe, né? Dois perfis aí que são rivais, né? Nas redes sociais. E eles estão se provocando muito desde que começaram os rumores, né? E aí a graça do momento tô dormindo sonhando com o Kyrie. E aí o cara postou, né? Vou acordar com o Westbrook, né? E quando fechou a troca com o Dallas, foi a alegria lá do perfil do Brooklyn, enquanto o Brasil Cup tá bem chateado, né?
Enfim, sigam aí, acompanha essa treta dos dois aí que tá O divertido. Brooklyn Guy já teve aqui no Belgradão, né? E o Brasil Kobe é o grande antagonista dele nessa treta aí. Então, primeiro ponto, né? Não tinha proposta boa e a prova de que não tinha proposta boa é que tem muita gente achando que essa do Suns era boa. Tem muita gente falando, caramba, o Nets tinha proposta melhor para colocar, pô, Chris Paul, né? Olha pro nome, assim. Acho que aí, Lucas, aí eu tenho que botar um senão, não era meio senão, né? Mas uma questão que talvez a gente vai receber apuração nos próximos dias, né? Acho que o Duran participou, Lucas, da escolha do companheiro aí. Acho que se o Nets não fez isso, o Nets tá de brincadeira, e eu acho que o Nets não tá de brincadeira, o Nets já tem feito bastante coisa para mostrar que, cara, beleza, a gente vai desistir do Kyrie. Aliás, uma informação que a gente não falou em pod, né? Você só me falou em off que você ouviu, não lembro em qual podcast que você ouviu essa, Lucas, de que a proposta do Brooklyn Nets pro Kyrie era, qual que era? Não tinha renovação, não era isso? Envolvia uma condição do time ser campeão. Se mete o campeão. Então, assim, quando o Nets faz isso, ele meio que aposta que, bom, acho que vou provocar o Kyrie, né? E acho que não faria isso sem a confirmação aí do Duran, né? E aí a gente tem que ver o seguinte, né? Você vai botar o Chris Paul no time que tem o Duran, como é que é a relação deles? O que o Duran acha deles? Jay Crowder. E acho que apresentaram pro Duran, é meu palpite, enfim, Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith como jogadores complementares para essa temporada. E me parece que para botar em quadra é um fit que agrada mais ao que o Brooklyn tem tentado fazer, que é ser um time defensivamente muito agressivo, é um time que vai precisar de um ball handler secundário, mas ele não vai precisar ser do nível do Kyrie se você tiver o Durant inteiro. Eu acho que esse é o caso um pouco do Spencer Dinwiddie. Recentemente o Spencer Dinwiddie deu aquela entrevista que a gente repercutiu vários pontos aqui, né? E ele, quando ele fala do Luka, os caras até perguntam, né? Ele faz muitos elogios ao Luka, e os caras até perguntam, né? Se o Luka é o jogador, assim, é o jogador mais assassino que ele já jogou, né? O cara que é mais mortal, assim, que mais consegue cestas, né? E ele fala, olha, para conseguir uma cesta, pensando no jogo, talvez seja o Luka, mas para ele ser o cara que faz a cesta, para mim ainda é o Duran, né? Então, assim, tem uma relação entre os dois aí que talvez a gente não saiba muito bem, ou se a maneira como o Duran concebe o Spencer Dinwiddie, né? Acho que é um cara que rodou já a NBA nos últimos anos e a gente esqueceu um pouco quão bom ele foi já lá no tempo do Brooklyn antes de chegar a turma, e a ponto dele ter esse salário bom hoje, né? 20 milhões não é um salário ruim, e acho que esse ano ele reencontra um pouco esse talento. Então tem esse palpitezinho, e o outro palpite é esse esforço que o time tem feito para ser uma super defesa. Acho que é uma das identidades do Brooklyn Nets essa temporada. É um time que troca em todas as posições, é um time que consegue proteger o aro, é um time que não obriga que o Durant defenda o principal adversário o tempo todo. Acho que esse foi uma das chaves daquela super derrota, né? O melhor momento desse time foi quando o time caiu diante do Milwaukee Bucks por um dedo do Durant, né? Se o Durant calçasse um número a menos de sapato, o time teria eliminado o campeão da NBA daquele As pessoas ano. falam muito isso, Guilherme, mas eu duvido o Duran jogar tão bem com um sapato menor, né? Ah, se o Duran usasse sapato menor. Ia Porra, ser se ele usasse complicado. sapato menor, ele ia tropeçar, Guilherme. Tem isso, né? E tem outra coisa também que as pessoas falam um pouco, né? Que se ele tivesse um passo para dentro, ele precisaria cortar um dedo, uns 2 dedos, né? Para caber, né? Então, o copo estava meio cheio ou meio vazio, né? Mas, de toda forma, acho que um dos retratos daquela série foi o Durant se desdobrando, né? Tendo que defender jogadores que o exploravam boa parte do tempo e não tendo uma defesa exatamente desenhada para protegê-lo, né? E acho que dessa vez, cara, o que não falta é jogador para proteger o Durant defensivamente, né? Proteger que eu falo, não é que o Durant precisa ser escondido, ele é um ótimo defensor, mas você não quer que o seu principal jogador fique o tempo todo desgastado na defesa, né? Você quer que ele tenha algumas situações em que ele possa mostrar. E aí a chegada do Dorian Finney-Smith seria mais um jogador com esse perfil. O Dorian Finney-Smith pode tranquilamente defender o melhor jogador do adversário toda noite. Era o papel dele, de um time que acabou de chegar nas finais de conferência.
Então, Lucas, olhando o pacote pelos nomes, o fã médio da NBA, assim, o cara que acompanha 2, 3 jogos por semana, ele vai olhar o nome do Chris O Paul. cara que acompanha 2 jogos por semana O fã passou de médio que médio nos já. ouve, que nos ouve. Apaixonado. Não, que nos ouve, tá? Né? Porque tem galera que nos ouve que eu assisto todo dia, e o cara que assiste os jogos que passam na TV. Aí são 2, 3 por semana. Guilherme, duvida a pessoa te ouvir um dia e não querer voltar todos os dias para te ouvir. Então não temos fã médio. Tá. Então o fã médio do Twitter da NBA acha que o pacote do Chris Paul, que tem o nome O Chris cara que Paul, gosta do 2K, conhece pelo 2K. pode ser, perfeito. Você vai ver o overall lá do time depois da É. troca, vai ficar maior, né, com outras propostas. Mas eu acho que para fit, e acho que, cara, nada me tira da cabeça que teve alguma coisa aí do Durant com o Dinwiddie. E pelo adiantar da hora, né? O Nets encerrou a novela Kyrie muito rápido, né? Não esperou chegarem outros pacotes, né? Na véspera Rápido da para troca. você, Guilherme. Imagina as pessoas que convivem com o Kyrie desde 2019, né? Era O insuportável. Né? alívio, o como eles acordaram hoje. Porra, gostoso Acho que demais. eles viam aquele meme assim, como o mundo seria sem o Kyrie, né? Aí tem aquele, né, que é tudo meio Jetsons, tudo Sei, sei. espaço aéreo, os carros passando. Mas assim, Gibas, Arco-íris, né? eu tendo a achar que a gente romantiza demais a gente mundo da NBA, né? A participação de jogadores nas decisões do front office, né? O LeBron, por exemplo, tudo que o Lakers faz, as pessoas falam, o LeBron que escolheu isso aí, o LeBron. E, cara, não é. O LeBron queria outras coisas no time já há muito tempo, né? E eu vou dizer uma coisa, não é? O jogador normalmente não tá certo, né? Os jogadores normalmente são os piores GMs possíveis. Então, se você faz uma parada meio separada, você está protegendo para que o seu time tenha uma visão diferente. Você não quer um jogador sendo GM, você não quer sequer, Guilherme, um técnico sendo GM. Já foi tentado isso em várias equipes e muito pouco dá certo, né? Assim, normalmente o resultado é desastroso, né? Então, você não quer jogador GM, você não quer técnico GM. Não acho que o Dallas tenha chegado para o Luke e dito assim, olha, me dá sua opinião aqui. Eu não acho. É uma covardia com o Luka se tiver passado por isso, né? Então, acho que os caras tomam as decisões baseadas no que o time prefere. E quando toma uma decisão em conjunto com o jogador, normalmente é uma opção peba, incluindo Kevin Durant. Se você for tentar pegar aí o que o Kevin Durant já quis fazer com esse Nets, Guilherme, algumas o Nets fez, né? Vamos trazer o DeAndre Jordan, vai ser massa. Vamos sim, vamos trocar o Jarrett Allen, porque tem que trazer o Harden, né? Vamos fazer essa troca aí pelo Harden que vai dar bom, né? Depois sim, vamos trocar o Harden pelo Ben Simmons. Então, assim, caso o Nets continue pedindo pro Durant tomar essas decisões, os caras têm que, pelo amor de Deus, né? O comitê do pelo amor de Deus tem que intervir, porque não tem sido uma sequência de bons moves, né? Então acho que o jogador quando Mas você acha que não é decisão, mas assim, Duran, Spencer Dinwiddie. é decisão, velho. Você prefere que venha o Chris Paul ou que venha o Space de Nuiri e o Dorian Finney-Smith? É uma decisão, pô. Cara, Você mas vai levar em você acha que é conta. possível que eles não conversem com a estrela do time? Por exemplo, a informação que tem é que o Dallas falou com o Luka e que ele estava on board. Saiu essa informação. Cara, é muito grande. Assim, não digo. Eu concordo contigo. Em geral, não dá bom esse tipo de palpite. Cara, mas eu acho difícil. E assim, a gente que trabalha no basquete e tal, a gente não tem esses insiders de NBA. Mas a gente sabe como influencia, por exemplo, os jogadores influenciam nos projetos onde eles estão. E uma escala muito menor, a gente acompanha o dia a dia que a gente sabe que o cara vai trazer um jogador, conversa com um elenco e com os manda-chuvas do elenco. Claro que a NBA tem tanta gente para tomar essas decisões que não é tão simples assim. Mas eu acho que cara, é muito absurdo, é muito grande você trazer o Kyrie sem falar com o Luka. É muito grande você trocar o Kyrie sem falar com o Durant. Eu acho que em algumas situações eu posso até concordar, acho que até concordo. Eu não acho que é a melhor maneira de fazer isso.
Mas, velho, o Mike Cuban, inclusive, disse que é mais fácil ele largar a esposa do que ele deixar o Luka ir embora. Não tem Gibas, cabimento ele ele trazer tá o no Kyrie caminho pra sem perder falar com os o Luka. dois. Te falar isso, ele tá no caminho pra perder os dois. A esposa, porque, pelo amor de Deus, né? Você fala isso, a mulher já fica puta. Com razão, né? O comitê do E Pelo Amor o, de Deus entrou em ação aí quando ele falou isso aí, velho. e o Luca, cara, ele tá. Porra, se for assim, vamos desenhar um caminho dos pesadelos. Vamos. Assistimos Good Place, certo? Vimos Eu como é não que assisti. funciona lá. Não assistiu? Não. Porra, você não sabe o que você tá perdendo, velho. Não sei Ah, nem eu se eu perco falo bastante isso, coisa. então. É. Mas assistimos o Good Place e eu não vou dar spoiler, mas baseado no Good Place, vamos montar aqui é, os próximos anos do Luka Doncic. E quem assistiu tá entendendo, Guilherme. Quem não Ok. assistiu na hora do plot twist vai falar, caralho, é mesmo. Então, assim, acho que pode ter tipo assim, olha, vamos trazer o Cariame, viu? Aí, beleza, faz o que for preciso aí. Mas não acho que tem dito, olha, vamos perder aqui o Spencer Dinwiddie, vamos perder aqui o Dorian Finney-Smith, que você falou que queria jogar a vida inteira com ele, etc. A gente faz ou não faz? Acho que não chega nisso, sabe, Gibas? E assim, quando a gente vê muito documentário ou partes que passam sobre o processo decisório da NBA, né, isso tem no próprio NBA TV, né, Draft Room, essas coisas. A gente vê o tanto de gente que tem para tomar aquelas decisões ali, o nível das conversas que são. É lógico que deve ter a gente contactando no meio, dizendo, olha, meu cliente adoraria, etc, esse tipo de coisa, ou não, né? Ou não adoraria isso, mas que seja um papel tão proativo assim, faz ou não faz, acho difícil, viu, Guilherme? E nesse do caso do faz ou não faz, Guilherme, traz outro tema do podcast de hoje, né? Que é o subtweet do LeBron James. Ele tweetou o nome de uma série aí dos anos 2000, Maybe It's Me, e ele tweetou em maiúsculo, né, o Me, para dizer, olha, é o nome de uma série, ou para dizer eu sou Deus, né? Porque Deus também se referia a ele com Me no maiúsculo, né? Então, todo mundo interpretou como, cara, o LeBron tá puto com o Lakers porque não fez acontecer. Cara, mas me explica, assim, desculpa. Mas Ah, primeiro, essa série foi traduzida para o Brasil como Os Pesadelos de Molly. Eu vou ignorar essa informação. Agora, me explica, por que Maybe It's Me significa um shade do LeBron, cara? Cara, porque eu tô muito confuso com essa interpretação. Gibas, não sei se você tem acompanhado aí, mas existe uma certa tensão entre LeBron James e caraca, Jalen Ginny. Buzz, Jeannie Buss, pronto, Ginny perdão. Buss. Peço perdão pra Jeannie, né? Inclusive gosto muito dela na série do Lakers da Amazon, Nossa, porra, ela é da muito HBO. legal, velho. E ela já falou com o NBA das Minas, né? Então, gente boa Com a pra caramba. Sabrina ainda, né? A parceira da É, Sabrina. é isso, Mandou melhor amiga da parabéns, feliz Sabrina. aniversário pra Sabrina, velho. Aliás, Segue tudo, né? Um salve pra Sabrina, É que que várias tá na vezes ela fez Turquia. aniversário e a gente não mandou parabéns pra ela, né? Então, vai Isso, atrasado aí e até mesmo uns futuros, né? isso. Parabéns aí por muitos anos. Então, assim, tem esse problema entre eles, né? E o LeBron viu o que o Lakers fez pelo Aliás, Kobe. a Ginny era casada com o Phil Jackson? Era, pô. Pô, ok. Agora eu tô ligando todos os pontos, velho. Todos os pontos agora. Sabe quando tem vários pontos perdidos? Desculpa, pode continuar. Então, assim, o LeBron viu o que o Lakers abriu mão de anos e anos pelo Kobe, digamos assim, certo? Não sei se o Maybe It's Me é comparando, olha, vocês fizeram tudo pelo Kobe, mas não estão fazendo por mim. Acho que não seja isso. Acho que o LeBron sequer pensa que está no mesmo nível de amor que Los Angeles tem pelo Lakers. Mas o LeBron tem estado chateado com o Pelinka já há um tempo, quer que seja mais proativo, quer que arrisque mais coisas do futuro, quer que troque essas peças. E a notícia que saiu, além do Lakers não ter topado a oferta pelo Kyrie Irving, era de que o Lakers não estava disposto a trocar essas peças por jogadores, múltiplos jogadores que venham ajudar, por exemplo, no troca do Utah Jazz, ou uma troca com era outro time, dois times
Mas, assim, basicamente jogadores de rotação para ajudar, né? No caso do Utah Jazz, podia ser um Malik Beasley, um Mike Conley, um Jared Vanderbilt. Então, o LeBron tá chateado com o Lakers e tá dizendo, pô, deve ser alguma coisa comigo, né? Não gostam de mim, sabe? E não estão procurando o Caraca, melhor mas jeito. isso é meio infantilóide se foi isso, né, velho? Cara, Ah, mas. talvez o problema seja eu mesmo. Porra, parece cara meio loser falando num relacionamento em que claramente ele é o problema mesmo. Mas, Kibas, o LeBron, ele é um cara que, assim como como grande parte das estrelas, só que acho que mais intenso porque ele é o LeBron, que sempre ouviu o sim, né? Você quer isso? Vamos te dar isso, né? Você não quer isso? Não vamos te dar isso, né? Então o LeBron tá vendo os últimos anos dele de NBA, e diferente de boa parte dos superstars desse nível, ele não tá tendo um apoio restrito assim, não, vamos fazer tudo para ganhar. Ele olha pro Curry no Golden State e vê o Golden State pagando 800 trilhões de taxa, né? Com, botando o melhor time possível, sempre se mexendo, fazendo o possível para melhorar. E ele não tá sentindo isso do Lakers, essa vibe, né? De vamos fazer tudo para tentar ganhar esse ano. E tem a gente já falou aqui, né? Dos jogadores, companheiros do Lakers, companheiros do LeBron no Lakers, em vários jogos. Quando o Anthony Davis está jogando, quando até o Dennis Schroeder está jogando, fica legal, né? Fica um time competitivo, fica um time que você entra no jogo achando, pô, o que será que vai acontecer aqui, né? Quando não, já tivemos jogos aqui que o LeBron foi para a quadra com que o comitê do Pelo Amor de Deus atuaria assim de maneira insana, né? Dizendo, cara, como é que você tá no ano 20 do LeBron e são esses os caras que vão para jogo com ele, né? O que aconteceu para isso ser para chegar nesse ponto, né? Então, acredito, Gibas, que ele esteja, né, bem chateado com o Lakers. E se realmente for verdade que o time não vai abrir mão dessas escolhas futuras de 2027, 2029, para dar uma melhor chance pro Lakers. E a gente não sabe o que foi prometido também, né? Porque o Lakers acabou de assinar uma extensão com o LeBron. Então a gente não sabe que tipo de promessa o LeBron ouviu para assinar essa extensão ou não, né? Então, enfim, como muito do LeBron, Guilherme, é indiretinho, né? E vai ver, ele não achou outra série dos anos 2000 aí, que é o tempo que ele tinha para ver série, né, Guilherme? Que fizesse mais sentido do que Maybe It's Me. Talvez eu queria botar Barras no Baile, né? Beverly. Nossa, isso é bom Se ele demais, cara. tivesse os nomes em Barrados no baile português. é bom demais, velho. Mas o problema é que você sabe como é o nome em inglês dessa É um série? monte de número, né? Beverly Hills é um monte Velho. de número. Ele Porra, tinha que ter. O que faltou pro LeBron, Guilherme? Foi o tradutor de nome de série. cara, complicado, viu? Infelizmente ele não tweetou Barras no Baile, velho. Ele podia ter tweetado Arquivo X, velho. Porra, tá faltando um brasileiro superstar pra poder meter esse tipo de tweet, velho. Porque o que vai ter de nome série massa pra twittar em Mas na português, velho? G-League tem, hein? Na G-League, o Brasil vai ter Ih, rapaz. dois representantes no All-Star Game. Parabéns para Didi e Gui Santos, jovens jogadores brasileiros que estão na G-League. Só não vai ter três porque o Caboclo foi embora, né? E tá Saiu. É brilhando lá na isso. Alemanha. E porque nós não votamos direito no Caio Pacheco também, né? Senão poderíamos ter três, mas tudo bem, vamos perdoar. Então, Brasa na G-League. Brasa no All-Star Game da G-League, parabéns aí. Depois eu vou ver quem são os outros pra gente falar que jogou junto, né? Nomes bacanas aí. Lucas, mais desdobramentos dessa troca de hoje, de ontem, na verdade. Guilherme, É, tem um legal aqui. Vamos ver Mano. se você acha que é legal. Começaram a falar, pô, mas vai dar certo o cair no Mavis porque tem relacionamentos ali, Ah, né? essa aí me irritou bem, hein? Posso trazer? Essa aí eu tenho uns insightzinhos. Boa. Vai lá, vai lá. Vamos lá, primeira coisa, né? Logo depois, nas primeiras horas da troca, saiu. Aliás, ao longo desse ano, quando deu errado o Dallas, assim, primeiro eu tava esperando se ia dar errado ou não, etc. Deu errado, beleza. E aí saiu a informação que o Luca agora estava participando mais no dia a dia do front office. Tava conversando mais com a galera, tava se interessando mais.
Ele foi perguntado sobre isso numa coletiva e não negou. Também não admitiu, mas não negou. Então ficou essa, essa, essa ideia de que, cara, o Luka tá pressionando para fazer alguma coisa. O Luka tá pressionando para fazer alguma coisa. Tem um dado que deixa o pessoal lá muito incomodado, que até acho que ontem viralizou de novo. Não viralizou, né? Mas vi bastante gente compartilhando. Que nos dois períodos, o Luka joga na rotação, né? Ele joga o primeiro quarto e o terceiro quarto inteiros. E aí ele sai no segundo, nos 6 primeiros minutos do segundo e nos 5 primeiros minutos do último quarto. E nos períodos que ele não joga, o time do Dallas perde sempre. E nos quartos que ele joga todo, o time do Dallas vence sempre. E isso seria assim, cara, pelo amor de Deus, ajuda o Luka, ajuda o Luka. E aí, Lucas, entra um personagem Guilherme, novo. só completar. Pior ataque sem Luka em quadra, né? Se não tiver, assim, pegando o offensive rating do Dallas sem o Luka, é o pior da NBA. Contando com o Dallas com o Luka, seria o melhor da NBA, né? Se todos os minutos tivesse o Luka. Essa é a diferença dele no ataque. Simples assim. Agora, como o Luka não pode jogar 48 minutos, e ficou bem claro que o fato dele jogar muito tempo estava deixando ele estourado, né? Tá estourando o Luka, velho. Os caras estão estourando o Luka, é isso que tá acontecendo. Ficou essa questão. Cara, o Luka precisa de ajuda e a ajuda tem que ser urgente e tem até uma coisa que se falava muito, né? Não pode ser big. Não pode ser big. Chega de achar que o complemento é big. Tem que ser um cara que tira o peso mesmo do usage do Luka. Então, assim, se você ignorar toda a história, botar só um bonequinho do Kyrie jogando, um 2K, é o jogador perfeito. É o que todo mundo queria. Qual que é a questão? O time contratou, o Lucas falou sobre isso no podcast de ontem, inclusive, né? Que o Dallas fez algumas reformulações internas e nesse meio de reformulações internas chegou a contratação de Nico Harrison. Nico Harrison seria, na verdade foi, um dirigente, ele foi jogador, viu? Ele jogou, não fez muita coisa não, mas ele jogou mais college, né? Então ninguém se importa muito. Esses caras que jogam college são bem relacionados a ponto de virarem grandes executivos de multinacionais também, né? Nem sempre viram empresários pequenos, mas às vezes viram grandes executivos. Ele virou um grande executivo da Nike e ao trabalhar na Nike ele já tem seus 50 anos, então ele trabalhou com muita gente muito grande nesses projetos. Ele trabalhava com o Michael Feeling, o Dirk Nowitzki, os dois que hoje fazem parte da estrutura diretiva do Dallas, e segundo consta, é por meio desses caras que o Luka tem influenciado. O Luka não vai na mesa do Mark Cuban ou do próprio Nico Harrison e pede coisas, é a relação que ele construiu com o Dirk e também com o Finley. E a missão que foi dada, e o Nick Harrison, no período da Nike, como diretor da Nike, ele chegou a trabalhar com o Jason Kidd, que hoje é o técnico, então ele tinha bons relacionamentos no Dallas. Ele tinha uma relação excelente com o Kobe. Com o Kobe e com o Michael Jordan. Então, assim, e mais recentemente com o LeBron também, todos personagens gigantes da Nike, né? O Jordan a ponto de ter uma submarca dentro da Nike. Então, assim, é o cara que é o fodão do mercado. E aí, segundo consta, ele foi trazido pelo Mark Cuban com uma única missão, Lucas. Olha a missão que o Mark Cuban deu para ele. Eu quero uma outra super estrela com o Luka. Mais nada. Me entregue uma super estrela com o Luka e seu trabalho está feito. É perigoso, né? Será que ele vai ser demitido? Se agora deu certo, né? E aí, das super estrelas disponíveis, convenhamos, ele pegou aquela que de fato estava mais no olho aí, né, do furacão, estava mais acessível. As outras superestrelas da NBA não estavam a esse preço, não dava para conseguir com Spencer Dinwiddie, uma escolha de 2029 e Dorian Finney-Smith. Mas de toda forma, ele entregou o que foi pedido para ele. E desde então, Lucas, a suposição é que por ter o Nico Harrison lá, dessa vez, Lucas, o Kyrie Irving vai se comportar. Essa aí nem eu, que sou um cara que ficou esperançado com a troca, comprei, Lucas. Mas sim, Nico Harrison será o homem que vai botar a cabeça do Kyrie no lugar para muita gente. E lembrando que ele estava com o suposto melhor amigo dele, né, Kevin Durant, e essa relação não era boa o suficiente para ele querer jogar, né, mas com o Nico Harrison certamente
vai dar bom, né? Tem também a relação dele com o Jason Kidd, Guilherme. Olha só, o Jason Kidd seria uma influência, né, no Kyrie Irving, porque eles têm o mesmo personal já há muito tempo, o Robin Pound, que foi o cara que, inclusive, trouxe o Kidd, né, pro Hall da... Assim, que apresenta o Kidd no Hall da Fama, sabe? Sempre tem uma pessoa que te coloca lá dentro, né? Você escolhe uma pessoa Sei, para sei. ser... Então, o Padrinho, Jason né, Kidd... pessoal? Isso. O padrinho do Kidd foi o Robin Pound, e é um bom amigo do Kyrie Irving, treinador, então assim, há muito tempo eles se conhecem desse meio, desse círculo, né? Mas enfim, Guilherme, Mas aí é quem escolheu acreditar, né? é isso que eu ia É, dizer, né? Quando, é. quando, quando rola assim, não, mas agora, enfim, vai dar certo por causa disso, disso, isso. Você tá tentando enganar um pouquinho mais a você e aos outros, né? Mas mais você mesmo, né? Então, acho que vai por esse caminho aí. Cara, se fosse E só uma nota de. Não é nem um parênteses, é uma nota de rodapé, mas eu te mandei recentemente um podcast que o Daniel Furlan participou, né? E nesse podcast eles comentam do pessoal que pediu ajuda de intervenção para mudar o Brasil, as pessoas estavam pedindo intervenção para extraterrestres, né? E aí o cara fala. Aí o cara fala, mas era sério aquilo? Aí o cara fala uma frase que várias vezes ao dia eu me lembro, assim, não lembro qual das pessoas, não foi o Furlan. O cara falou assim, cara, a galera, quando ela tá no acreditar, ela acredita mesmo. Sabe? A vibe dela é acreditar, né? Então, o que vier, ela tá acreditando. E é um pouco isso, né? Isso é desse nível de vou acreditar porque eu escolhi acreditar. Desculpa, Lucas, era só um. Nem boa. sei o que foi isso. Mas, Gibas, aí, depois dessa troca, né? Depois de confirmado e tal, rolou mais um tweet, né? Via tweet também, um agradecimento de Kyrie Irving Isso aí foi à foda. fanbase do Brooklyn Nets. Na alta madrugada ainda, Lucas. Ai, 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 né, velho? Como é que você receberia um tweet desse, Gibas? O Aí eu Vitor coloquei. Pereira falando, ô, gente, torcida do Timão. Ele fez, velho, só que foi antes, né? A questão foi essa. Ele fez antes. Ah, Não, mas ele fez antes indo embora pra Portugal, porque infelizmente isso. não vou. Pô, queria muito ficar, né? Tinha que ser. Tô perguntando você como é que você receberia um tweet do Vitor Pereira dizendo agora eu sou Mengão, mas amo vocês pra caramba, que saudade que eu vou ter. Eu não Eu e minha tenho. família, o cara meteu, né? Eu e minha família guardaremos vocês sempre no coração. Pelo Ele falou que carinho. conseguiu viver o sonho dele no Brooklyn. Eu não sei, cara, qual era o tipo de Eu sonho do fiquei Kyrie Irving? pensando nisso também, velho. Fiquei pensando nisso. Será que o sonho dele era ficar recebendo salário sem pagar, sem jogar? Não, na verdade, nem isso ele ficou, que ele tomou um multão, não foi? Mas ainda. Cara, nem sei ver qual será o sonho do cara. E Jogar com o aí eu, melhor assim, amigo eu fiquei também. pensando, será que é porque ele cresceu ali, né, na região de New Jersey, né? Só que ele já foi pro Brooklyn, né? Enfim, ele é natural da região ali, então ele Tá, devia mas gostar o também. sonho era só jogar então ali e não, tipo, Ah, ganhar, ser amado, ser relevante. talvez, né? Boa. Mas enfim, o cara é um cara de pau, vai ter essa, né? Mas assim, cara, é muito foda. É muito foda. Ele Porque vai você ser lembra que. vaiado quando for jogar Cara, lá? você lembra aquela vez que ele foi lá vai ser vaiado pra caramba. Você lembra quando ele foi no Boston e ele tava brigado, aí ele fez um. Ele passou pisando na quadra, aí ele fez um Aham. ritual tribal, não sei de que vertente, não entendo, peço desculpas se estiver desrespeitando algum ente cultural. Cara, eu cairia. No podcast do Bill Simmons, tava ouvindo agora há pouco. Cara, eles listaram todas as doideiras do Kyrie dos últimos playoffs, só dos playoffs. Cara, Tivemos isso no Giannis também, viu, Guilherme? teve também. Vou Então, até trazer aí. teve um que eu nem lembrava, velho, que quando ele falou assim, então, acho que a gente não precisa mais de técnico. Outro que eu nem lembrava. E se nós saíssemos da NBA e criássemos uma liga só dos jogadores? Cara, é disso pra mais, velho. É disso pra mais. Ó, o Zé Guilherme Pontes, hein? Ele disse que fez de cabeça, então pede perdão se tiver errado algum. Mas em 2015 se machucou na última série. Falamos recente dessa no reinado, né? Não foi só na última série, ele até perde jogos antes também. Em 2016, Game Winner em jogo 7. Porra, pelo amor de Deus, né? Um dos O maior momentos momento da icônicos carreira da dele. NBA. É.
Em 2017, não jogou o playoff todo e pediu troca na sequência, quando ele sai do Cavs pro Boston. Em 2018, machucado durante os playoffs, o time vai para a final de conferência. Em E antes 2019, disso, ele já tava irritando a molecada com o negócio de 2019 é ser que ele irrita líder. mais, né? É. 2019 a galera fica puta com ele. E é um ano super esquisito. Eles até vencem o Indiana Pacers na primeira rodada, mas cai na segunda rodada pro Bucks. Com os jogos em que muita gente fala, porra, o cara aí desistiu no meio do jogo, assim. Ele cagou e certamente não fica. E realmente não ficou. Foi pro Nets. Mas aí em 2020 não foi pra bolha, né? Porque fazer o que na bolha, né? Deixa o Nets sozinho lá, velho. O Durant não tá nem jogando. Em 2021 se machuca. 2022 varrido. Então, no Nets, né, foi uma série de playoff vencida. E 7 jogos ao todo. Mas o que pega não é só problema de lesão, mas por muitas, assim, eu até jogava, mas a falta de comprometimento mesmo, né? É. Falta de comprometimento com o projeto, assim, de que, cara, esse aqui é meu time, eu preciso entregar. Cara, o Kyrie perde, sei lá, perdeu uns 40% do tempo dele no Nets, ou até mais. E lesão não é o problema. Tipo assim, ele perdeu 40% e o fato dele não estar disponível nem é o maior problema do Kyrie Irving. É uma aposta bem radical que faz o Dallas, que eu acho que se explica, acho que se justifica em quadra, mais que para dar certo ele precisa jogar. Acho que essa. Gibas, estava lendo o The Athletic hoje e fiquei muito puto com o John Holland, velho, porque eu achei que eu ia trazer um pensamento original aqui nesse podcast hoje, mas ele falou exatamente sobre isso. Esse movimento não deixa em dúvida só o que o Duran vai escolher fazer. Se o Duran vai dizer, não, vamos jogar bola, esquece. Ou se o Duran vai dizer, porra, troquem por mim, né? Quero sair daqui. Esse movimento pode colocar um outro superstar na, no mercado e que faz sentido que as equipes não saiam trocando muita pique agora. Vai guardando pique, principalmente pique futura, porque não sabemos se 2026, 2025 vai ter Luka Doncic pedindo para sair do Dallas Mavericks, né? Caraca. Então, assim, se eu fosse A GM, gente já falou isso ontem, né, Lucas? Assim, mas eu que queria esse trazer era o assim, risco. Luka no mercado. Vamos guardar pique para isso, sabe? Isso afetar o mercado de agora, Mas será, porque, velho? Você acha isso? Tem esse cara, cabimento? Porque assim, se for questão de guardar pique, velho, o OKC tem todas lá já. tá, mas aí exatamente, você quer poder concorrer com o OKC. Ok. Então, assim, eu queria trazer isso, né? Pô, vamos ficar de olho aí agora quem é que se mexe, quem é que guarda, quem é que fica de olho, porque não duvido, eu falei isso ontem, né? Não duvido que seja um movimento danoso pro Dallas Mavericks, né? Lógico, né? Dentro de quadra, o Kyrie Irving é muito mais talentoso do que qualquer companheiro que o Lucas já teve no Na Dallas. vida. Na vida. Assim, talentoso jogando, né? Porque o Dirk joga mais bola, mas Mas chegou já era velho, né? super idoso, né? É. Ele caminhava engraçado já, né? Que mancada. Cara, ele caminhava engraçado já, velho. Corria, então. Então, assim, vai ser algo a ser visto e degustado, né? Mas hoje, por exemplo, o Dallas já vai para a quadra. Sequer sabemos quem é que vai trazer a bola, né? Do meio da quadra para frente, porque o Luka não joga, o Kyrie não joga, o Spencer Dinwiddie foi embora. Então vai ser aí contra o Utah, vai ser bem curioso para saber o que o Dallas vai fazer para arremessar sem quicar, né? Porque todos os jogadores têm muita dificuldade para quicar a bola. E durante a temporada, certamente vai ter jogo que o Luka vai acabar tendo que jogar sem o Kyrie Irving, né? Então, não acho que seja uma garantia de sucesso, longe disso, essa parceria. Então, não duvido aprendi na NBA, Guilherme, mas não duvidar de nada, né? E tipo assim, não, acho que o Luka vai ficar mesmo, né? O Luka é muito grato a Dallas, deve ficar. Então, tem 80% de chance que ele fica, né? Certeza que ele fica. Aí o GM adversário vai perguntar, então você tá dizendo que tem uma chance, né? Tem 20% ainda dele sair, né? Então, se tem 1% de chance, Guilherme, 99% de fé. Cara, e você sabe que existe até um cenário
em que esse time funcione na quadra, e assim, ser campeão na NBA é bizarro, é muito difícil, mas assim, o time funcione, seja competitivo, faça um bom playoff, chega na off-season, o Kyrie vai pro Lakers, cara. Pode acontecer, assim, pode acontecer. Aliás, Tranquilamente. assim, não é improvável que o Kyrie jogue bem porque ele quer ganhar uma grana nos próximos anos, então ele se comporte aí nas próximas semanas. Não é O tanto tempo Nets para se estava comportar. confiando nisso também, né? Mas não vai Tentou faltar até. gente para oferecer grana para ele. Se ele jogar bem um playoff, assim, de novo, acho que esse Dallas tem muito buraco ainda para ser um time que eu vou falar assim, pô, o Dallas vai ser campeão e tipo o que o Raptors foi. Não acabou a trade deadline, esse time vai buscar coisa ainda, talvez consiga alguns complementos interessantes. Vender para um jogador jogar com o Kyrie com o Lucas juntos por 4 meses não é tão difícil assim. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas mesmo o sucesso desse time, o que pode acontecer, o time não era tão melhor. Era melhor, mas não era tão melhor assim o que acabou de ir para a final de conferência. E o Luca hoje é mais jogador. Mas mesmo uma jornada belíssima desse time, também não garante o futuro da franquia, né? Também não garante, assim, que sequer a permanência do Lucas, se tudo der certo, né? Porque assim, ok, deu super certo, foi campeão, nossa, Lucas MVP. Pô, ano que vem não tem mais Kyrie, eu olho pro lado, meu melhor companheiro é o, sei lá, o Jaden Hardy. De fato, assim, olhando para futuro, para perspectivas, cara, o Dallas não melhorou a sua situação. Talvez tenha até piorado. Mas me reafirma que hoje, como fã de Luca, tô mais confortável para assistir o resto dessa temporada do que eu tava. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, cara, as próximas semanas serão bem de bastante entretenimento pra gente. E a off-season vai dar muito pano pra manga, né? Vai ter muito assunto para falar. É... Uma pena O, que o Duran não vai ser o capitão, é, hein? Queria saber se ele escolheu o Kyrie Irving ou não no time dele do All-Star. cara, o mundo ideal, o Luca tava num time organizado, com boas peças, que tinha feito bons moves, estava ganhando, né? No mundo ideal, ele era o Giannis do Bucks, né, cara? Time que construiu-se e conseguiu criar um caminho para aproveitar o que você faz de melhor. Mas o mundo ideal não premiou o nosso menino, né? Não é o Zion, por exemplo. O Zion, cara, imagina o Lucas chegando num Pelicans como o Zion chegou, velho. Porra, que gostoso que ia ser. O Memphis que o Ja pegou. Porra, ia ser gostoso demais, né? Até o Atlanta, cara. O Atlanta que dispensou. Imagina o Luca com aquele elenco do Atlanta, só. Mais nada. Aquele elenco, aquela cultura. Porra, velho. É muito melhor que o Dallas, Lucas. É muito melhor, velho. Mas muito melhor, né? Porra. Mas o que nós temos é isso aí, velho. O que nós temos é Boa. que botar a metralhadora na mão do Kairi e torcer pra que ele não comece a atirar, né? Cara, não é fácil ser fã de Luka Doncic nesse momento, Lucas. Gibas, Stephen Curry tá fora por múltiplas semanas. Não aprendemos aí, né? Não tivemos a informação. Múltiplo de quanto, né? Múltiplo de 2, de 3, de 4, né? Mas apenas múltiplas semanas. Então deve perder no mínimo aí até a volta do All-Star Break. E talvez até mais do que isso, né? Então o Golden State que hoje tá ali no meio, né, na meiuca com a galera, tem uma chance não pequena de olhar para os dias finais da trade deadline, pensando assim, pô, tenho que fazer algo aqui agora, senão todo esse investimento, essa luxury tax que a gente vai pagar vai ser para um time que sequer vai para o play-in, né? Tá esse nível de É confusão perigoso, na perigoso. Conferência Oeste. Então, fico aí muito atento para o que vai fazer o Golden State. Da Qual o outra valor do vez, Wiseman, Lucas, hoje? vou já tratar disso aí, Gibas. Da outra vez, o Golden State ficou sem o Curry, mas vinha aquela sequência gostosa de jogos em casa, né? Dessa vez não vai ter essa streak aí de jogos em casa. O time tem pela frente agora, no futuro próximo, Thunder, Blazers, Lakers. São os 3 primeiros jogos. O que tem em comum esses 3 times, né? Todos estão lutando pelas mesmas vagas. Aí na sequência, Warriors, Clippers, Lakers. Cara, tem uma sequência de 6 jogos aí que sair com 2-4, sair com 3-3,
primeiro, não é má ideia, e segundo, não te deixa garantido em nada, né? Então, o Golden State, nesse momento, que está virtualmente em 50%, tem que vencer mais do que perder os jogos da NBA. Não pode sair pensando, vamos tentar ir salvando aqui até o Curry chegar e nos resgatar, né? É muito perigoso, muito, muito perigoso. Então, o Golden State, que hoje está em oitavo na Conferência Oeste, está só, sei lá, um jogo à frente do 11º. É isso, exatamente isso, né? Um jogo à frente do 11º, e o 11º sequer vai para play-in. Então, o Golden State deve acabar sendo agressivo de alguma forma nessa trade deadline, né? Ou pelo menos se movimentar, né? Buscar. E aí o Gibbs trouxe uma questão interessante, né? Quanto é que vale o Wiseman? Para times que buscam playoff, vale muito pouco. Nada, né? O Não Wiseman, consegue ele nem falar. chega... O Wiseman hoje, ele é um projeto que pede tempo de quadra, não garante produtividade, e daqui a pouco vai ter que ser renovado. Então, o Golden State ficando vai ter que renovar pelo potencial. Mas pelo menos ali, o Golden State gastou uma segunda escolha por ele, né? Gastou uma escolha 2 de draft por ele. Então faz sentido que, pô, maximiza essa chance de dar certo, né? Outras equipes não vão topar essa, a não ser que estejam em situação de barril, né? E aí, quando você vai procurar os times que estão em situação de barril dentro da NBA, você pensa, qual time aqui que faz sentido pensar num Wiseman? Os times que estão lá na rabeira, Guilherme, nem tanto, por quê? Estão sonhando com o Embanyama. Exatamente. Os times que estão lutando lá em cima, eles não têm esses minutos para dar para o Wiseman, né? Então, teria que ser algo na trade deadline aqui, uma apostinha de repente do Charlotte Hornets, que não tem nada a perder, né? Orlando O, Magic, de repente? cara, mas o Orlando Magic tem gente talentosa para jogar ali, né? O Orlando Magic tem um Bobolzinho para jogar como falso big, né? Tem o Wendell Carter, o próprio Mobamba, o time ainda não decidiu muito bem o que faz, o que não faz. E não tem Então, nada aqui que ajudaria também o Golden State, né? Assim, pro nível que o Golden assim, State demanda. tem Tá, mas bastante, eles mas querem dar? Eles não dão o do, Wendell Carter isso, no Wembanyama. isso. Do que o Magic poderia pensar em abrir mão, talvez um Gary Harris. Mas Pô, aí mas você aí vai. não ajuda nada, né, também. Não Não é melhor muda. que o Dante de Vincenzo. O Golden State não vai conseguir um talento premium com o Wiseman, né? Acho que a grande aposta seria o Kuminga, mas aí tem que ver se tem estômago para trocar o Kuminga, né? Porque o Kuminga, ao contrário do Wiseman, já mostrou coisa bem legal dentro de jogos Malik e Beasley. Gosto até em dessas. séries, né? É isso que eu tô dizendo, teria que ter estômago para trocar. O Jazz acho que não vê porque eu vou tirar minutos aqui do Walker Kessler para dar pro Wiseman, né? Puta, é verdade. Então teria que ser alguma Tá coisa difícil, assim hein, velho? que vale a pena, né? Tá bem difícil pro meu Golden trocar o Wiseman e conseguir um retorno de ajuda. E como eu estava dizendo, então, algo drástico seria Kuminga ou alguma outra peça da rotação, jogador que fez diferença na run do título, né? Então, pode ser que não seja nada, pode ser que o time aposte na qualidade que tem, Jordan Poole, Draymond Green, Klay Thompson. Já vi gente apostando em odds mais baixas, odds mais altas do que essa, né? Pelo menos esses caras são bem provados, campeões e um baita técnico. Mas assim, é mais um time que vai precisar tá bem atento nessa trade deadline, né? O Suns é um time que deve ser bem agressivo. O Shams escreveu sobre isso. O Matt Shiba tá chegando aí, Guilherme, querendo meter a Shiba em todo mundo da NBA. Vem no veneno, né? Então, ele assumindo essa semana e trade deadline dia 9, mas o Suns deve se mexer agressivamente. O fato de ter vazado que o time mexeu, tentou trocar Chris Paul, Isso é certamente pega, hein, velho? certamente deixa o Chris Paul com a orelhinha em pé e o próprio Suns dizendo, porra, vazou e agora? Será que a gente busca outra coisa pelo Chris Paul aqui? Ou vamos ter que conviver com o Chris Paul foi mal, é porque a gente tava só Tava conversando, doidão. e eles que falaram do Kyrie, e de você. Aí o Chris Paul vai perguntar, então vocês iam trocar quem, né? Aí como o Suns não vai dizer que ia Não, trocar o Cameron B, né? Payne. Não, a gente tava só, enfim, Explorando. especulando, É. explorando, vai uma three-wayzinha. A gente queria mesmo era o Markieff Morris, não queria o Kyrie Irving, não.
Então, assim, tem essa possibilidade do time optar por vamos trocar Chris Paul, né? Já se abriu esse precedente com um super nome como o Kyrie Irving. Então, vamos ver para que lado vai o Phoenix Suns. E Toronto Raptors, acredito que seja aí o fiel da balança dessa trade deadline. Já faz tempo que eu escrevi sobre o Raptors, provavelmente sacudindo essa trade deadline, né? O episódio lá da Vandinha na Aurelo, né? Um texto lá disponível para todos, né? Se bobear foi o último que eu escrevi, viu, Gibas? Que eu gostei tanto que eu não quis escrever outro, não. Mas assim, já faz tempo que o Raptors tá nesse chove no molha na tabela e sendo cobiçado por vendo seus jogadores sendo cobiçados por todo mundo que tá em briga de playoff. Então, Fred VanVleet é um nome que tem circulado ao redor do Phoenix Suns, inclusive meteu aquele storyzinho abraçando o Devin Booker. O Odiano Nobe é um nome que tem circulado lá em Memphis. O Pelicans supostamente não quer que o Memphis pegue, o Memphis supostamente não quer que o Pelicans pegue, e essas são duas das equipes que mais tem coisa para oferecer hoje, né? Gary Trent também, um jogador bem quisto dentro dos círculos da NBA. Então tô super empolgado, viu, Guilherme? Se o Rui Hashimura foi a primeira peça do pega-vareta a sair, creio que o Kyrie Irving, né, e essa troca do Dallas seja de fato a primeira peça do dominó. Vamos ver se o Lakers abre mão dessas picks, ver que tipo de agressividade a gente vai ver nesse mercado. Tô torcendo pelo menos 6 trades, e dessas 6 trades, 3 a gente diga assim, cara, esse time mudou de patamar. Pô, tô ansioso. Tô um pouco frustrado com a ideia de que esses times que estão lá na rabeira não vão fazer doideirinhas porque estão confiando aí na lottery. Queria que eles fizessem algumas ousadias, sabe? Acho que tá disponível, por exemplo, Kelly Oubre. Acho que foi bem provável de ser trocado até. Porque o Hornets não tem uso para ele e outros times podem. O Dallas teria uso para o Kelly Oubre hoje, né? Então, ele jogaria, velho. É isso. Então, assim, acho que pode ter esse tipo de. Mas não sei se é a doideira que você quer também, né? Cara, a real é que eu tô topando qualquer doideira, né? Porque a de ontem já pegou no estômago, né? Que você falou assim, hoje é dia de ressaca e tal. O que você entende de ressaca? Você não bebe. Cara, mas você tá sentindo a ressaca hoje? Ontem eu foi aquela euforia imagino que e hoje você tá sentindo mais uma badzinha? eu imagino que seja parecido com o que eu sinto depois que eu bagaço de comer, né? Porque o outro dia é duro também, né? Uma ressaca digestiva. Porque você fica, pô, por que eu fiz isso, velho? Caramba, tô destruído aqui, tudo mole, né? Entendi. E sem contar que você fica acordando à noite ainda pra beber água, né? Porque geralmente é comida muito salgada, né? Eu Qual a imagino que chance seja maior assim, de né? você bagaçar pizza, massas, carnes? O que me faz isso aí é mais friturona épicas, né? Assim, tipo uns frango frito, assim. Cara, quando eu como frango frito à noite, o dia seguinte é sempre de ressaca. Day after. Invariável. Porque pizza, infelizmente, né? A gente vive numa sociedade que a pizza, de repente, custa R$ 80, né? Cara, do nada. Eu cresci, a pizza era R$ 20. Eu juro pra você, era R$ 20. A pizza top. Cara, Do nada virou um R$20 era o negócio de rodízio 80. de pizza. Cara, eu tinha Estrela de Prata, um salve pra todo mundo que já foi no rodízio Estrela de Prata, R$13,90, velho. R$13,90. Inacreditável o que aconteceu com a pizza, cara. O que aconteceu com a pizza, velho? Virou produto premium, né? Cara, ontem eu fui num lugar aqui que te vende a pizza pronta já pra você assar, né? Falei, velho, vou comprar porque ela tá aqui bonitinha, assim, sabe? Ajeitadinha, a assada vai ficar gostosa. R$39,90. Devolvi, velho. Eu devolvi uma pizza. Devolvi. Você achou que era R$13,50? Cara, achei que fosse uns 15, né? Porra. Bem inacreditável. Bem inacreditável. Os desdobramentos da humanidade. Lucas, cara, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente tem que guardar um pouquinho pra falar depois, né? Senão a gente fala tudo de uma vez. Mas por hora, vou agradecer quem apoia o Café Belgrado. Essa manhã, há 8 minutos, o João Chagas se tornou um apoiador insider do Café Belgrado, hein? Ô, João, pouca gente brilhou mais que você hoje, hein? Tá bem demais. João Chagas, nosso apoiador dominical. Um salve aí pra quem apoiou o Café Belgrado. Hoje é segunda, viu, Gibas? Ah, tá, ok. Tá vendo como é que eu fico, velho? Tô preso no ontem, né? Além disso, a gente teve na semana passada, não sei se a gente já falou. Falamos foi na ontem, sexta. todos. Ontem nós mandamos. Foi verdade, o Cid. Lembrei do Cid solto, né?
O Rodrigo Rafael a gente falou também, né? Então é isso. Os nomes que se repetem, é verdade. Então é só não, né? É o Super João Chagas que nos apoiou hoje. Mandar um abraço especial a todo mundo que colou com a gente na live de ontem, né? A live, o podcast está disponível nos agregadores, nos aplicativos, e a live também está disponível, tanto no YouTube quanto na Twitch. Se você estiver na Twitch e puder dar sub lá pro Café Belgrado, a gente não faz mais tanta live, até por isso a gente tá com muita sub travada lá, né? Então, se você puder, essa semana vai ter mais, viu? Essa semana vai ter mais live, mas você pode estar escorregando a sub lá, que vai dar bom demais pra gente. Mais uma maneira aí de você contribuir com o Café Belgrado, não precisa gastar com isso, né? Se for para gastar, é melhor apoiar o Café Belgrado no plano de financiamento coletivo. Mas se você estiver na Amazon e não tiver dado para nenhum canal ainda, considere aí o Belgradão. Para quem não sabe o que eu tô falando, ignora, segue o jogo. Agora, você pode apoiar o Café Belgrado fazendo parte do nosso programa de financiamento coletivo, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem para o nosso grupo do Telegram, concorre prêmios. Em breve vem novidade aí, hein? Café Belgrado junto com a Watson, a melhor marca de roupas de basquete, estão preparando aí uma surpresa para vocês. Acho que vocês vão gostar. Sobretudo os apoiadores insider do Café Belgrado vão gostar bastante. Lucas, algum ponto extra? Um destaque final? Um destaque caminhando para o final? Gibas, o meu destaque final vai para todo mundo que está lá no Giannis. Cara, é um experimento, né? Acompanhar uma grande troca, assim, é uma super experiência. Acompanhar um grande movimento dentro da NBA, porque todo mundo vem para repercutir. O pessoal que estava no jogo do Timão chegou e, caraca, o que está acontecendo, né? E aí fica lendo 10, 15, 20 minutos de conversa e vale muito a pena, né? Então, um salve especial para todos que estão lá fazendo parte desse grupo, que é o melhor lugar para você repercutir e até viver, viu, Guilherme? É isso. Lucas, meu destaque final é mandar um salve para a nação tricolor no Morumbi, viu? O Tricas vai disputar no próximo final de semana o torneio intercontinental, né? A Copa Mundial de Clubes em Tenerife, na Espanha. Vai ser difícil, né? Porque o Tenerife joga esse campeonato, é um dos favoritos. Tem Marcelinho Huertas na armação, mas o São Paulo vai representar o basquete sul-americano, acredito que com muita garra, com muito esforço, e vai para a briga, né? O atual campeão Flamengo, né? O campeonato então, basquete sul-americano. Ah, sim, perfeito. Além deles, né? O Monastir e o Vipers, né? O Vipers é da G-League, o Monastir é o representante africano campeão da BAL, na Basketball African League. Vai ser bem legal, viu? Isso é um campeonato e tanto aí, intercontinental. Deve ter transmissão da ESPN, mas eu não tenho certeza. Chegando mais perto do campeonato, eu aviso. Quem é tricolor aí pode ficar na briga, nessa expectativa. Certamente São Paulo vai lutar muito. É um time que, poxa, seria muito legal ter mais um brasileiro campeão do mundo. A gente já teve Flamengo recentemente e no passado também, né? Não tão recente. Lá atrás a gente teve Sírio, né, etc. Então, ficar atentos aí para essa competição, que também é bem divertida. Não é exatamente o equivalente à FIFA, porque não joga o campeão da Euroliga, por exemplo, né? Joga o campeão do terceiro campeonato do mundo. Não joga o campeão da NBA, por exemplo, né? Que seria o equivalente aí à Champions League do futebol. Mas ainda assim, é um campeonato relevante, um campeonato que marca a história, um campeonato que... Parou que sempre tem uma motoca que passa aqui no final do podcast, né? Anunciando a nossa despedida. E quando a motoca passa é hora de dar tchau. Valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve Café Belgrado. Inclusive você, hein, motoqueiro.